Dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo têm acompanhado, é claro, a Copa do Mundo da FIFA. E isso nem inclui aqueles que têm ido a todos os diversos jogos. Sabemos que houve um confronto emocionante entre rivais bem conhecidos entre Inglaterra e Argentina. Uma autora britânica relembra um capítulo esquecido da história do futebol, chamado de Soccer nos Estados Unidos. E seu novo livro, Digging Deep, revela as histórias de 11 estrelas judaicas do futebol, cujas carreiras e vidas foram interrompidas pelo Holocausto. David Bolchover, autor de Digging Deep, Unearthing the Stories of 11 Murdered Jewish Footballers, agora se junta a nós de Londres. Olá, obrigado. Obrigado por me convidar. Bem, quero dizer, este é um tema bastante difícil, tenho certeza, para você ter que se aprofundar. Mas já que estamos aqui com o mundo assistindo a Copa do Mundo, qual é a sua impressão geral sobre isso? E quanto aos atletas judeus em geral praticando esporte? Bem, infelizmente, acho que há apenas um participante judeu nesta Copa do Mundo. Há apenas um, que é Matt Turner, que é o goleiro reserva dos Estados Unidos, que agora já foram eliminados. Infelizmente, o futebol judaico era muito renomado antes do Holocausto, mas não tanto depois dele. Então, você começa o livro com uma observação fascinante. Você disse que se você pedir para a maioria dos judeus nomear um grande jogador de futebol, a maioria ficaria confusa, especialmente os americanos, porque, na verdade, os jogadores de futebol não são tão famosos quanto os que conhecemos da NBA e da NFL, por exemplo. Estou falando de países onde o futebol é muito popular. Então, se você perguntar para um judeu britânico, por exemplo, o judeu britânico fanático por futebol, e se você perguntasse para um judeu britânico fanático por futebol quem foi o maior jogador brasileiro de todos os tempos, ele diria Pelé. Se você perguntar quem foi o maior jogador argentino, eles vão debater se é Maradona ou Messi, e por aí vai. Mas se você perguntar quem foi o maior jogador judeu de futebol de todos os tempos, eles não sabem responder e provavelmente apenas sorririam ou ririam. Mas o que eles estão fazendo quando sorriem ou riem, na verdade, é rir do Holocausto. Eles estão rindo da destruição da memória coletiva judaica após o Holocausto. Porque o que aconteceu foi que esses grandes jogadores judeus de futebol existiam na memória de tantas pessoas que também foram assassinadas. E, portanto, a história foi interrompida ali. Uau! Então essa pesquisa levou 6 anos. Sabe, teve algum jogador em particular que meio que deu origem a um projeto tão detalhado e de longo prazo? Meu último livro foi sobre Bela Gutmann, maior técnico judeu de futebol de todos os tempos. Ele sobreviveu ao Holocausto na Hungria e depois ganhou 2 taças dos campeões europeus com o Benfica de Lisboa. E quando pesquisei sobre a vida dele, descobri um mundo totalmente novo. Um mundo do qual eu não tinha a menor ideia, mesmo sendo um fanático por futebol desde muito cedo. E também sou fascinado pela história judaica. Eu não sabia nada sobre essa história, mas quando li sobre Bela Gutmann, descobri esse mundo, porque seus companheiros de equipe, seus treinadores, os torcedores, todo mundo, tantas pessoas envolvidas no futebol na Europa Central e Oriental eram judeus. E eles realmente desempenharam um papel significativo no desenvolvimento do futebol como entendemos hoje. Uau, isso é fascinante. Você também ouve como o Holocausto impactou vários esportes, como histórias de boxeadores. Havia muitos lutadores e boxeadores excelentes. Muitos precisaram entreter nazistas nos campos. Já ouvimos essas histórias. Imagino que isso se estenda por muitos esportes, não só o futebol. Com certeza. Foquei no futebol por 2 motivos. A minha paixão, e para conseguir realizar uma pesquisa desse nível, como você disse, levei 6 anos. Você precisa ter paixão para concluir isso. Mas também, o futebol, claro, é o esporte mais popular do mundo. E o que esse livro me permitiu fazer, além de apenas contar as histórias desses 11 jogadores, foi que eu tive que, obviamente, relatar a situação deles na vida, o histórico deles e o que realmente aconteceu com eles. No final, eu consegui falar sobre a história do século XX judaico, do sionismo e do nascimento de Israel, através disso. As histórias desses 11 jogadores. Sabe uma coisa, obviamente a gente sabe que o futebol acho que é provavelmente o esporte mais popular do mundo.
não posso afirmar isso com certeza. Você obviamente sabe disso, mas as crianças em Israel todas sonham em ser o Messi ou o Ronaldo aqui. Então explique a sensação desse momento de fechamento de ciclo, de estarmos aqui em Israel. O estado, o país nasceu e há muitos atletas promissores crescendo aqui enquanto conversamos. Bem, eu espero realizar o sonho de ver meu livro traduzido para o hebraico. E eu espero que os jovens jogadores de futebol em Israel reconheçam que estão dando continuidade a uma tradição gloriosa e rica de grandes jogadores judeus de futebol. Acho que Israel tem faltado nisso, embora tenha produzido bons jogadores de futebol ao longo dos anos. O que eu acho que faltou a Israel é aquela autoconfiança coletiva, aquela crença em si mesmo, aquela convicção de que nós podemos fazer isso. E eu acho que se eles entenderem que são herdeiros de uma grande tradição, isso vai aumentar a autoconfiança deles e levá-los a mais sucesso. Bem, nós acabamos de encerrar as Macabíadas também, o que foi ótimo para tantos jogadores virem e estarem em Israel. Quero dizer, realmente existe muito orgulho em relação à aptidão física e a um ressurgimento. Com certeza, e você sabe, o futebol e o esporte têm uma grande história entre os judeus, e isso realmente surgiu com o movimento sionista. O filósofo sionista Marx Nordau teve a ideia do judaísmo muscular. Ele acreditava que os judeus deveriam sair do seu estilo de vida religioso nas yeshivot e que deveriam ficar em forma e saudáveis. Eles deveriam praticar esportes e aprender a defender sua própria terra natal. Assim, tudo começou. Existe uma forte tradição de clubes de futebol e esportivos sionistas por toda a Europa Central e Oriental. Hoje, clubes israelenses como Maccabi e Apoel são herdeiros dessa tradição. Sim, só mais uma coisa. Sei que é meio aleatório, mas você entende mais porque conhece futebol. Podemos dizer que David Beckham é um jogador de futebol judeu? Porque ele fala abertamente sobre ter um avô ou uma avó judia, certo? Correto, ele fala disso abertamente. E eu realmente acho que os judeus procuram qualquer grande jogador de futebol que possam encontrar para dizer que ele é judeu. Vamos encarar. Beckham tem raízes judaicas, mas não é judeu de facto. Mas ele admite que teve um avô ou uma avó judia, não? Ele fala disso abertamente, certo? Ele é absolutamente aberto sobre isso. Mas há grandes judeus na história que podemos considerar nossos e devemos nos inspirar neles também. Incrível, muito obrigada. O livro é super interessante, parabéns. Sei que foi um trabalho feito com muito carinho. Tenho certeza de que você está um pouco decepcionada com o resultado, mas parece feliz, considerando a derrota para... Com certeza. Sempre há uma próxima vez.